Oi, gente, boa noite, tudo bem com vocês? Como vocês estão? Tudo tranquilo? Bom, eu ia dar essa aula ao vivo, só que o aplicativo que eu uso, ele acabou não dando certo, né? Tá cada vez mais BOs, né, criados. Então, eu resolvi fazer essa aula e curta também para a gente discutir esse período tão importante do Brasil. Então, a gente vai falar sobre o período regencial. Antes de eu dar continuidade a esse tema, a gente tem que pensar em todo o contexto histórico que estava naquele momento. Bom, a gente tinha Dom João, né? Vamos voltar lá no Dom João. Dom João VI, né? Dom João V. Ele acabou indo para Portugal, né? E deixou o seu filho Dom Pedro I como príncipe regente, né? Que depois, com a proclamação da independência, se tornou o rei, né? Do Brasil. E Dom Pedro I se tornou rei, tudo mais, proclamou a independência e ele estava passando por vários conflitos durante esse período, vários conflitos. Um exemplo deles é a Guerra de Cisplatina, que faz com que o Brasil gaste muita grana, né? O Brasil pega esse investimento, né, todo da guerra, de apaziguar também os conflitos internos, né? Ele pega todo esse dinheiro da Inglaterra. Então o Brasil ele sai devendo muito para a Inglaterra, sai assim, tipo, cercado, assim, até devendo, né, praticamente com o nome sujo para a Inglaterra. E isso vai ser uma pressão, porque se a gente for observar, o período que ele estava era um período que a gente tinha os partidos dos brasileiros e os partidos dos portugueses, né? Os partidos dos portugueses eram chamado Partido Conservador, que é um partido que dá a volta do Brasil como colônia, da volta do pacto colonial, porque eles ganhavam muita grana com isso, né? Eles eram comerciantes portugueses, eles iam ganhar dinheiro com essa restrição do comércio do Brasil, né? E esse monopólio português do comércio, né? Sobre o comércio brasileiro. Então seria muito interessante para eles, né? Agora, para os brasileiros, para a elite agrária, principalmente, né, que estava aí se tornando cada vez mais forte, cada vez mais desenvolvida, cada vez mais urbana, aí surgem os liberais, né, que a gente chama de liberais moderados. E eles não querem isso. Eles não, porque isso faz com que o comércio do Brasil se restringe muito e eles não vão ganhar muita grana com esse somente Portugal tendo todo o monopólio e somente os portugueses tendo todo o monopólio do comércio, né? Eles estão tentando abrir espaço, né, para todo esse movimento de emancipação, de independência, né? Só que os liberais exaltados, a gente tem que pensar que os liberais exaltados eles não pensam, nossa, eu quero a abolição da escravatura, eu quero a ascensão dos mais pobres, né, a participação política das classes sociais mais baixas, né, um voto aí aberto, universal. Ninguém quer isso, tá? Por isso que a gente fala liberais moderados, né? É meio paradoxal isso, né? Liberais moderados. Mas, enfim. Por que eu falo isso, né? Por que é meio paradoxal? Porque eles querem o liberalismo para algumas coisas. Como, por exemplo, o Brasil como um país autônomo, como um país independente. Mas ele não quer, por exemplo, não, é que existe liberdade econômica, não liberdade social, né? Que por exemplo, dos mais pobres, os mais pobres ainda estão sob essa condição
negligente, essa condição de estar à margem, né, de sofrer com a miséria brasileira, né? E por que e uma coisa interessante dos liberais moderados, a gente tem que também estudar a geografia do Brasil. O Brasil é um país, assim, ganharia com essa volta do Brasil como colônia, é uma pequena porção da população brasileira. Essa centralização, né? Porque quando a gente fala da volta do pacto colonial, da volta do Brasil como portugueses, os brasileiros em si não vão ganhar. Quem vai ganhar são os portugueses. Então, isso não seria muito satisfatório para os brasileiros, né? Que são os liberais moderados. Eles pensam em um federalismo, né? Que é o quê? É uma desconcentração do poder, que os estados tenham o seu próprio poder, né? Mas eles não querem que haja total independência dos estados, não isso, né? É que existe uma centralização em cima desses estados, que existe um poder superior ao poder desses estados, né? Então eles não querem essa total liberdade, eles querem bem pouquinha, aquele tiquinho aquele pozinho do liberalismo, tá? Então por isso que a gente fala de liberais moderados, né? Porque eles não pensam no liberalismo em si concreto, né? O liberalismo social, né? Principalmente o liberalismo social, né? Eles querem um liberalismo mais econômico, mas também assim um poucas. Então, beleza, né? Dom Pedro I sai e entra Dom Pedro II. Só que Dom Pedro II é uma criança de 5 anos nesse período. Ela não tem capacidade nenhuma de administrar um país. Então, quem fica administrando o país enquanto Dom Pedro II atinge a maioridade são os regentes. Então, a gente vai ver aí esse período extremamente conturbado do Brasil, extremamente violento. Não que o período Dom Pedro I não foi, né? Porque foi extremamente, né? A gente viu que Dom Pedro bancava aí, né? Grandes exércitos ingleses para combater as guerras brasileiras, os conflitos internos brasileiros, né? E isso foi extremamente sangrento. Não, foi bastante também. Foi muito. Vamos discutir isso. Então, as regências. As regências ocorreram entre 1861 e de Dom Pedro I no país. Então, a elite agrária, ela viu um momento de participar. É esse momento que ela vai o quê? Se fortalecer. Né? E esse momento que ela vai tomar uma grande proporção no sentido de poder. Ela vai ter grande poder, grande participação política. Não que ela já tinha, mas a gente vai ver, por exemplo, no período republicano, um café com leite, né? Que é um sistema político extremamente agrário, né? Isso vem muito do período regencial, quando as elites agrárias vão tomando essa grande proporção política. Né? A gente vai ver no surgimento da regência o café. O café começa a crescer nesse período. Né? Assim como previsto pela Constituição de 1824, esses regentes eram eleitos entre membros do Congresso, Senado e Câmara Federal, e isso perduraria até Dom Pedro II atingisse a maioridade. Então, é o que eu falei. Isso era previsto pela Constituição. Dom Pedro II não tem capacidade, obviamente, né, para se manter, entre membros do Congresso, que é o Senado e a Câmara Federal. Então, o que vão lá naquela parte das divisões entre os poderes que eu estava dizendo na última aula. O regente, ele não tem o poder moderador. Lembra que a gente tinha o legislativo, executivo,
judiciário moderador lá, feito pelo Dom Pedro I. Então, os regentes eles não têm esse poder moderador. Quem tem o poder moderador é o rei mesmo. É o rei. É o imperador. Então, o rei não, o imperador, né? Então, quem tinha podia usufruir o poder moderador é o imperador. Os regentes, eles faziam o papel executivo. Para eles executarem esse papel político, eles eram eleitos pelo Congresso, que é o poder legislativo, né? E o nosso Congresso sempre foi bicamaral, né? Que é o Senado e a Câmara Federal. Então, o Senado e a Câmara se juntam e chamam, né? A partir de eleições, chamam os 3 regentes, né? Porque a gente vai ver a regência trina aí. E depois, opa, travou. A regina trina, né? O que é uma regência trina? É uma regência que você tem um principal, né? Um regente principal e os outros 2 que são formados ou por governadores ou por senadores. Aqui, né? As forças políticas do período regencial. O poder foi ocupado pelas elites agrárias tradicionais predominantes no Congresso. As 3 principais forças políticas no período eram os restauradores, ou caramurus, os liberais moderados, ou os chimangos, os liberais exaltados, ou os farroupilhas. Então, os que são os restauradores? São os conservadores, a volta da monarquia, de Dom Pedro I e tudo mais. Gente, quem que é restaurador? Português. Só o português ganha com isso. Gente, essa volta do Dom Pedro I, né? Essa volta de Portugal como um país praticamente aí dominante no Brasil. Para eles é muito bom isso. É até um sentido de orgulho, né? Os liberais moderados, os chimangos, são o quê? Aquilo que a gente estava falando lá do Dom Pedro I. É aqueles monarquistas, escravistas, eles não querem uma república em si, tá? Eles não querem uma república. Eles querem o quê? Um federalismo e olha lá, né? E é um federalismo o quê? Que tenha um governo central. Então, os estados, eles têm as suas próprias autonomias, porém, existe um poder muito maior, que é os farroupilhas. Eles são o que chutam balde mesmo, são os liberais que querem o fim da monarquia, defendem a república federalista e o fim da escravidão. Beleza. Muito interessante. Os liberais moderados são, em sua maioria, proprietários rurais do Sudeste. Os liberais exaltados, né, são os Rio Grande do Sul, Pará e Maranhão. Gente, por que os liberais exaltados são do Rio Grande do Sul, Pará e Maranhão? Isso tem uma questão até geográfica, porque é óbvio que os liberais moderados são do Sudeste, porque é o Sudeste onde encontra a família imperial. É o Sudeste, o epicentro aí de todas as demandas, né, de toda a administração política. Né? A capital do país é Rio de Janeiro. Né? Os principais produtores rurais são do Sudeste. Então, para eles é muito importante que haja esse governo central, porque eles ganham com isso. É óbvio, eles são o epicentro da economia brasileira. Agora, os liberais exaltados são aqueles estados mais excluídos das administrações políticas. São aqueles esquecidos, são aqueles... Gente, Pará, Maranhão, tá esquecido. Não é à toa que a maioria
que a maioria não, né? Que as revoltas regenciais que vão ocorrer nesse período acontecem no Pará, no Maranhão, no Rio Grande do Sul. Porque eles estão insatisfeitos com essa centralização política. Eles querem uma abertura, né? Porque nunca houve uma abertura em si, mas uma abertura da política, né? Uma descentralização política para que eles possam administrar seus estados, conforme os Opa, tô em cima do quadro. Os membros da primeira regência trina, que foi provisória, então a regência trina foi provisória, foram os brigadeiros Francisco de Lima, foram o brigadeiro Francisco de Lima e Silva, os senadores Nicolau de Campos Vergueiro e Joaquim Carneiro de Campos. Esses permaneceram no poder em abril e junho de 1881. Então essa é a regência trina provisória, né? Não durou aí muito tempo. Agora a regência trina permanente era composta pelo brigadeiro Francisco de Lima e Silva e pelos deputados José da Costa Carvalho e João Braulio Muniz. Esses permaneceram de 1831 a 1834. Então, nesse período, Dom Pedro I sai, primeira regência trina provisória, segunda regência trina permanente. Beleza? Aqui, regência trina permanente. Então, esses são os três aí administradores da regência trina. São as três personagens da regência trina. A regência trina, nomeada pela Assembleia Geral em 17 de junho de 1831, governou o país até 1834, sem usufruir, no entanto, das atribuições do poder moderador, que era primitivo do imperador. Então, eles não podem usufruir do poder moderador. Isso é uma coisa, por Constituição, né, uma coisa que só pode ser utilizada pelo imperador. Aqui, sob o comando do então ministro da Justiça, Padre Antônio Feijó, o novo governo criou a Guarda Nacional em 1831 para combater as agitações populares e os levantes militares que ocorreriam nesse período. Gente, isso vai foder muita coisa. Essa é a criação da Guarda Nacional. Por quê? Essas agitações populares, muitas delas tinham participações de elites agrárias. Mas não era uma elite agrária do Sudeste, é uma elite agrária do Rio Grande do Sul, é uma elite agrária do Nordeste. Né? E quando a criação da Guarda Nacional, os povos dessas províncias, eles começam a ficar muito putos. Eles ficam transtornados com isso. Por quê? Porque eles vão ser reprimidos. E eles não podem mais... Porque a maioria dessas agitações populares tinham o cunho aí federalista, né? De acabar com essa descentralização política. E quando a Guarda Nacional, eles ficam muito bravos, porque isso significa o quê? A centralização política e a repressão dela. Né? Total dela. Outra medida foi a aprovação do Código do Processo Criminal em 1832 para reforçando o poder local. Em 1834, tem descentralização do poder, embora na prática o poder das províncias era controlado pelo governo central. Então, houve o ato adicional em 1834, né? Embora tenha a Guarda Nacional, a criação do ato de 1834, que fala o quê? A descentralização do poder. Né? Os estados, eles podem... Os estados não, né? As províncias. Quando eu sempre falo estado, são as províncias, tá? As províncias, né, daquela época são os estados hoje, praticamente isso. Mas, enfim. As províncias, elas podiam usufruir do seu poder, tinham esses seus poderes, porém, elas tinham um poder maior sobre elas, né, que é o governo central. Então, elas não podiam
fazer o que quiser, igual nos Estados Unidos. Que os Estados Unidos, estados independentes, né? Que são o quê? Estados que têm uma autonomia em si. Eles pertencem ao mesmo território, que é os Estados Unidos, porém eles têm as suas autonomias. Aqui no Brasil, não. Aqui existe, para que haja uma administração pública nessas províncias, né, precisa ter um governo central para avaliar isso. Aqui, né, as principais determinações desse ato adicional de 1834. A criação de município neutro, Rio de Janeiro, para atuar como capital no Brasil. A criação de assembleias legislativas nas províncias em substituição para um mandato de 4 anos. Então, olha isso. A gente tem um ato adicional que abre-se espaço para as províncias atuarem, para as províncias tenham autonomia, porém, ele faz com que a regência trina se torne uma regência una. Isso é uma centralização de poder, né? Porque a regência trina é o quê? Tinha um personagem principal ali, né? Um administrador principal, um deputado e um senador. Ou um senador no senador. Agora, na regência una, é uma pessoa só. Então, é praticamente uma centralização. Porque é uma pessoa só que comanda o poder executivo, praticamente. A Lei número 16, de 12 de agosto de 1834, também conhecida como Ato Adicional, alterou a Constituição em 1824 e ampliou a dimensão das reformas liberais até então empreendidas. Sua elaboração foi permitida pela Lei 12 de outubro de 1832, que conferiu aos deputados da legislatura seguinte a faculdade de realizar alterações na Carta Magna, definido aos artigos serem previstos. Olha isso, gente. Vou traduzir aqui o que está escrito. Né? Ele adiciona alguns elementos na Constituição, a mudança da Constituição, né? Foi a Constituição de 1824, que foi a Constituição que Dom Pedro I fez, né? Nesse sentido, né, em 1832, houve uma lei que podia criar. Então, em 1834, houve o ato adicional. Não sei se ficou claro. Eu queria muito que você tirasse dúvidas sobre isso, se não ficou claro. Bom, vou repetir. Houve a criação de uma Constituição, né, que foi a primeira Constituição promulgada no Brasil em 1824 pelo Dom Pedro I. Em 1832, houve uma elaboração de uma lei que podia alterar alguns elementos da Constituição, né? A Constituição ela pode ser chamada de Carta Magna também. Aí, em 1834, cria um ato adicional, que é o quê? São alterações, acréscimos na Constituição. Então, seria praticamente isso, ok? A Constituição não apenas modelou a formação do Estado, como também teve um papel importante no projeto de instituição e manutenção do Império Brasileiro, ok? Então, a Constituição é muito importante nesse momento, tá? Assim, por 10 anos, menos de 10 anos, houve já alterações nessa Constituição criada por Dom Pedro I, tá ok? Então, a gente, recapitulando, né? A gente tinha um possível federalismo, uma entradinha e uma beiçada no federalismo, mas, ao mesmo tempo, uma substituição das regências trinas por regências unas, ok? Que durariam por 4 anos. Só que aí tá um problema. Por quê? Quem entra
na regência una, né, é primeiro Feijó, que é uma figura importante aí, né, governou diante dos debates políticos entre liberais, moderados e exaltados, além de enfrentar as revoltas sociais que ocorreram no Brasil, né? Ele não era tão conservador, o padre Feijó, né, o padre paulista Diogo Antônio Feijó, só que depois que ele sai, entra o Araújo de Lima, que é um que volta que esse debate sobre a centralização do poder. Nisso, há um conflito quando entra esse Araújo Lima, que é um conservador, no meio de um momento aí que o Brasil tá beiçando o federalismo, começa a ter intriga. Vocês entenderam? Começa a ter intriga. Porque a gente tá tendo uma descentralização do política. Que é esse pseudo-federalismo que existe no Brasil. Nisso começa a haver conflitos. E aí que a gente vai discutir sobre o golpe da maioridade de Dom Pedro II. Por quê? Porque tem essa loucura aqui entre quem é conservador e quem é liberal, né? Começa a tretar, o povo começa a tretar também, as camadas mais populares, e nisso entra a figura de Dom Pedro II com o golpe da maioridade. Aqui, o fim das regências. Eu vou resumir aqui, eu vou ler as partes mais importantes. A conturbada conjuntura política no período regencial, especialmente as revoltas que ocorreram em várias províncias, territorial e política do Império, e serviu de mote para congregar a elite brasileira em torno de uma revisão de projeto de descentralização que vinha sendo experimentado desde a instalação da Assembleia Geral, que teve seu ápice no ato adicional. Então, ali uma descentralização. Só que a gente vai ver muitas tretas, muitas revoltas sociais. Isso dá medo para os conservadores. Dá medo. Então, o que eles querem? O fim dessa porcaria, dessa regência. O fim. Não, tá dando muita treta. Esses estados essas províncias, né? Eu falo estado. Essas províncias vão se tornar independentes. E o Brasil vai se deteriorizando aí. E a gente tá ferrado. Então, quem era conservador começa a quê? A ter essa volta aí. Não, precisamos ter o Dom Pedro II aí pra dar uma apaziguada no rolê. Aqui, né? Em 12 de maio desse ano, de 1840, também conhecida como Lei de Interpretação do Ato Adicional, deu início ao predomínio de uma elite conservadora, né? Então, ao quê? A vitória do centralismo sobre o federalismo. O quê? A se submeter às decisões do governo central, né? E elas começam... É isso, essa volta do conservadorismo, da centralização. Aí o que acontece? Aí eles viram, aí começa a ter a treta, né? Porque começa. E aí eles viram que seria vantajoso a volta do quê? De Dom Pedro II. Da volta não, né? Como que eu posso falar? A coroação de Dom Pedro II como imperador. Mas ele tinha 15 anos. Mas ele era uma figura para apaziguar. Isso seria muito interessante para os conservadores. Isso seria muito interessante para os conservadores. Essa volta do Dom Pedro II. Essa volta do Dom Pedro II, não. Essa volta do imperador. Né? Colocar o Dom Pedro II como imperador. Isso seria muito importante para os conservadores nesse momento. Em 1840, houve o golpe da maioridade, que seria antecipação da maioridade de Dom Pedro II, então com 15 anos incompletos. Apoiada pelas elites rurais, a medida tinha o objetivo de manter a unidade nacional e conter os avanços dos movimentos revolucionários. Isso é importante também,
a volta do imperador também é importante para os liberais moderados. Porque o que os liberais moderados falam? Né? Na verdade, desculpa. Aquilo que eu estava falando já estava explicando. Vou voltar aqui tudo de novo. Quando a gente tem os liberais moderados, a gente está falando dos conservadores nesse momento. Nesse momento são os conservadores. Lembrem-se que no período de Dom Pedro I, os conservadores eram os portugueses, oradores. Nesse momento, os conservadores são os liberais moderados. Então, os liberais moderados, eles querem do poder. Os liberais exaltados é o quê? O federalismo. Tá? Se vocês tiverem alguma dúvida sobre isso, me mandem, tá? É muito difícil conversar sem ter um feedback dos alunos, mas me mandem sobre isso, alguma dúvida sobre isso. Então, isso seria muito importante para os moderados, né? Porque eles viam que essa coisa do Dom Pedro II faria com que houvesse a centralização do poder. Isso para eles eles vão ganhar muito com isso. Eles vão ganhar muito. Quem não vai ganhar com isso são as outras províncias excluídas à margem de todo o sistema político e econômico brasileiro. A gente está falando o quê? De províncias do norte, província do nordeste, províncias do sul. A gente vai ver agora essas tretas. Então, a aclamação de Dom Pedro II como imperador do Brasil após a abdicação de Dom Pedro I a 9 de abril de 1831. Aqui as revoltas regenciais, né? Agora um resumo das sobre essa tabela no final de quando eu explicar todas as revoltas, tá ok? Por quê, né? Eu não vou explicar todas hoje, porque elas são muito compridas. E o vídeo fica muito cansativo. Então, a gente vai ver que a cabanagem aconteceu no Grã-Pará, na província do Grã-Pará, a Balaiado no Maranhão, a Sabinada na Bahia e a Guerra de Farrapos no Rio Grande do Sul. E aqui não tá escrito, mas a do Malês também acontece na Bahia. Então, várias revoltas eclodiram no Brasil entre 1831 e 1840, provocando uma grande instabilidade política no complexo processo de construção do Estado Nacional. Aqui, o contexto político. Após a abdicação de Dom Pedro I em 1831, o governo foi exercido por regentes eleitos entre membros do Congresso, uma vez que o sucessor, Dom Pedro II, ainda tinha 5 anos. Nesse período, eclodiram revoltas que provocaram forte reação do governo, com medidas como a criação da Guarda Nacional e a aprovação do Código do Código de Processo Penal. Tá? Os regentes representaram a elite agrária brasileira e identificavam-se com as tendências políticas conservadoras, quando em posição estavam os liberais adeptos ao federalismo. Uma coisa interessante. Eu já falei sobre isso. Acho que eu já falei sim, desculpa. A revolta de Malês. Então, eu vou falar resumidamente aí, para não ficar cansativo, a revolta de Malês. Tem um textão aí para vocês lerem, é bem interessante essa revolta, porque é uma revolta formada... As duas revoltas hoje que a gente vai discutir são revoltas interessantes. A gente está falando de comunidades extremamente marginalizadas, que são negros, escravizados e os indígenas. Isso. Os negros, né, que tem os negros muçulmanos, né? Importou, né? A gente vai falar importar porque a gente tá falando aí do negro como
uma propriedade privada. A gente importou muito negro de uma região muçulmana da África. Se vocês entrarem naquele slide que eu estava explicando sobre a história da África e tráfico negreiro, vocês vão ver. Né? É bom relembrar aquele slide. A gente importou muitos escravos africanos de origem muçulmana. E o malê significa muçulmano, designava os negros muçulmanos. Então, quem fez parte dessa revolta, quer dizer, foram os negros muçulmanos. Mas foram os negros muçulmanos escravizados? Não. Assim, quem tomou parte dessa revolta foram os negros que ganhavam grana. O que eu posso dizer? São aqueles negros que são meio que assalariados, entre aspas, né? Ganhavam umas pequenas gorjetas do trabalho deles, né? Eles não viviam no campo mesmo, né? Eles tinham, eles participavam do comércio, mais do comércio, né? Então eles ganhavam pequenas gorjetas, né? Muito poucas, tá, gente? Não tô dizendo que é grana, são pequenas gorjetas. E tinha muitos negros, em Salvador tinha muitos negros libertos e negros escravos, é claro, né? Mas quem tomou mesmo a rédea da situação foram os negros que criados assim, não alfabetizados. Então é bem interessante isso, né? Eu não vou saber explicar para vocês se todos eram assim, né? Porque, se eu não me engano, foram 600 homens que participaram dessa revolta. Foram 600 negros, né, que participaram dessa revolta. Então eu não vou saber o perfil praticamente da revolta, mas quem tomou as rédeas mesmo foram esses negros alfabetizados, esses negros que tinham pequenos salários, recebiam pequenos salários, né? Então, Salvador, ele foi uma província que recebeu muitos escravos, muitos eram assim, um estado que até hoje a gente vê isso, né? Porque é um dos estados que tem mais negros, né? Foi um estado que recebeu muito negro, né? Inclusive, quando a gente for estudar, por exemplo, sobre café, a gente vai ver o quê? Quando a Inglaterra começa a restringir o tráfico negreiro, muitos negros que trabalharam nas fazendas de café eram vindos da Bahia, né? Que trabalhavam nas fazendas de café do Sudeste eram da Bahia. Enfim, né? Então, era isso, né? Foi uma revolta aí praticada por negros de origem muçulmana. E em janeiro de 1835, um grupo de cerca de 1.500 negros... Gente, eu falei 600, sorry. Foram 1.500 negros liderados pelos muçulmanos, né? Manuel Calafete, Aprígio Painácio, dentre outros, né? Armou uma conspiração com o objetivo de libertar seus companheiros islâmicos e matar brancos e mulatos considerados traidores, marcado para estourar no dia 25 daquele mesmo mês. Então eles arrecadaram dinheiro para comprar as armas, né, para dar início à revolta, né? O objetivo da revolta, né, libertar seus companheiros islâmicos e matar brancos e mulatos considerados traidores, né? Obviamente, né, esses brancos e mulatos que praticavam a escravidão, né? Lembrando que esse momento, por que a gente fala de mulatos, né? Que tem muitos, por exemplo, muitos negros, né? Muitos mulatos que trabalhavam para os brancos, caçando negros, né? O capitão do mato, né? Que ia aí até o mato e caçava negros, né? Então, e ganhavam dinheiro em cima disso. Então, eles queriam matar esse tipo de gente também. O perfil
bem bacana. Um textinho bem bacana falando sobre a revolta do Malês, explicando tudo certinho. Gente, eu não sei porque eu falei 600. Enfim, né? É 1500. Peço desculpas. No confronto, morreram 7 integrantes das tropas oficiais e 70 do lado dos negros. 200 escravos foram levados aos tribunais. Suas condenações variam entre a pena de morte, os trabalhos forçados e o degredo e os açoites. Mas todos foram barbaramente torturados, alguns até a morte. Mais de 500 africanos foram expulsos do Brasil e levados de volta à África. Então foi uma repressão extremamente violenta da revolta dos malês. Extremamente violenta. A cabanagem, né? Nossa. A cabanagem foi um movimento que ocorreu na província do Pará, do Grão-Pará, né? Entre os anos de 1835 e 1840. Pode ser vista como um prosseguimento da Guerra de Independência da região. Desde a emancipação política em 1822, a província do Grão-Pará vivia um tempo do resto do país, era a parte mais ligada a Portugal. Declarada a independência, a província só foi reconhecida em agosto de 1823. A adesão ao governo de Dom Pedro I foi penosa e violentamente imposta. Então, assim, o Grão-Pará era um estado extremamente isolado aí, né? E muitos tinham uma ligação extremamente forte com Portugal, né? Porque não tinha esse vínculo com os imperadores aí, né? Do Brasil, juntamente com a elite brasileira, eles não tinham esse vínculo, né? Eles eram marginalizados aí, então eles não aceitaram, assim, a princípio, essa independência brasileira. Aqui, a independência não provocara mudanças na estrutura política, nem modificar as péssimas condições em que vivia a maior parte da população da região, formada por índios destribalizados, chamados Dapuyós. Né? Então, tipo, não alterou nada. Aquilo que a gente estava discutindo na aula sobre independência. Mudou alguma coisa? Ah, mudou. O Brasil deixou de ser independente de Portugal na proclamação da independência. Mas, assim, socialmente não mudou nada. Né? Então, esses índios, esses povos do Grão-Pará, eles viviam em condições extremamente marginalizadas, extremamente miseráveis, né? Amontoados em cabanas, né? À beira de rios de Igaparés e nas inúmeras... Igarapés e nas inúmeras ilhas do estuário do rio Amazonas. Então, era uma população extremamente marginalizada. A população conhecida como cabanos era usada como mão de obra em região. Era uma população marginalizada, excluída, que foi aí, né, que não estava entendendo essa independência, não estava entendendo a situação política do país, né? E aí, resumo essa última parte, o Grão-Pará, ele acreditava muito numa popular, chefiado pelo cônego João Batista Gonçalves. No entanto, né, um dos mercenários comandados na Guerra da Independência, que é o Grenfell, ele recebera ordens, né? Ele estava na Guerra de Independência que ocorreria no Grão-Pará, e ele recebeu a ordem de que ele tinha que colocar no governo, né, no governo do Grão-Pará, não aquilo que o povo queria, mas aquilo que o governo central queria, que eram homens de confiança do imperador. Vocês entenderam? E aí, quando ele faz isso, a população se revolta, obviamente, e ele reprime, né, totalmente, fuzilando e prendendo muitas pessoas. E acontece tudo isso, toda essa violência. Então, a gente viu que as duas revoltas aí foram extremamente violentadas, né, extremamente reprimidas. E a gente
se pergunta aí que o Brasil é um país, né, que não teve guerras. Teve sim, gente. E foram extremamente sangrentas, tá? Que o Brasil não participa de guerra, que isso, aquilo, né? A gente participa de guerras que não são contadas pelos países dominantes, mas a gente teve muitas guerras, participou de muitas guerras extremamente sangrentas, né? Extremamente conturbadas e que refletem até hoje, né? Sobre a nossa violência, sobre a nossa desigualdade. É isso, gente. Terminou? Ah, não, tem mais um slidezinho aqui. Em 1822 e 1835, a província passou por momentos de intranquilidade. No interior e na capital ocorreu uma série de levantes populares que contaram com a adesão de soldados da tropa descontentes com baixo soldo, com poder central. E esse é o último slide. Agradeço pela atenção de vocês. Muito obrigada e até mais. Boa noite.